9 minutos, eu recebo aqui em nossos estúdios, né? Faltando menos de 5 meses para a eleição, a Rádio Gazeta FM inicia-se uma série de entrevistas. Vou conversar estamos recebendo em nossos estúdios hoje o ex-governador, ex-prefeito de Rio Branco, ex-senador da República, Jorge Viana. Ele que é uma figura marcante aqui na política acriana, veio bater um papo descontraído com a gente, falar sobre várias pautas, né, Jorge? Vários temas, além, é claro, das agendas pelo interior, da qual ele vem passeando muito pelo interior para saber o que está acontecendo. Primeiramente, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Andrade. Eu estou aqui num dos mais tradicionais programas do Rádio FM, do Acre, com Andrade, né? Andrade Filho, quem não sabe, quem não conhece, né? E eu tenho o privilégio de ser contemporâneo do Andrade e estar aqui ao vivo com ele, porque vocês conhecem a voz do Andrade, né, a maioria. Mas o Andrade é uma figura muito especial pessoalmente, então deixo aqui meu testemunho. Mas é um prazer. Agora já vou fazer aqui um ajuste, porque quem está aceitando ser candidato está bem de olho no calendário. E eu te digo, faltam menos de 4 meses para o dia da eleição. Eu já falei 5, é menos de 4, né? 3 meses e dias. Porque, tá contando os dias? Estou sim, porque eu quero que o Brasil mude, eu quero que as coisas melhorem, eu quero que pessoas que são do trabalho possam voltar à política. E é isso, eu estou até me cobrando, é isso que me faz, inclusive, aceitar esse desafio de pôr meu nome como um pré-candidato para as eleições de 2022 agora. Pois é, e para começar eu quero já te fazer essa pergunta, né? Porque todo mundo está naquela ansiedade, não sabe se você vai sair candidato para o governo ou para o Senado. Gostaria que você pode adiantar para a gente ou vai deixar prazo final. Eu sei que em entrevista recente que você fez agora, parece que o seu partido, o PT, quer que você vá para o Senado. E nesse caso, o PT não vai ter candidato a governo do Estado se for para o Senado? Como é que vai ser? Então, você mesmo falou, né? Eu tive a oportunidade, o povo do Acre me deu, de ter sido prefeito de Rio Branco, governador 2 vezes, senador da República. E eu acho que eu não tenho o direito de ficar de braços cruzados, de ficar indiferente para tantos problemas que o Acre está vivendo, que o Brasil atravessa, se eu posso ajudar com a minha experiência, né? Hoje eu dou aula no mestrado de Administração e Gestão Pública, eu tenho meu trabalho também, mesmo sem mandato, mas trabalhar pelo bem comum acho que é uma vocação da minha vida. Eu tenho que procurar da minha parcela de contribuição. Por onde eu passei, eu consegui fazer, acho que, boas mudanças. Graças a Deus isso é reconhecido. Agora, houve um recente encontro, um congresso do Partido dos Trabalhadores, recentemente agora, e o documento que o PT tirou, o Partido dos Trabalhadores, foi indicando o meu nome nesse momento para disputar o Senado Federal. Né? E claro, eu estou com a missão de organizar a chapa da federação para federal, para estadual, porque nós pretendemos eleger pelo menos 2 federais e 4 ou 5 deputados estaduais. Mas a tua pergunta também sobre o governo. Sim. Claro, as pessoas ficam sempre nessa... Se você não vai sair para o governo, e quem seria então? Então, as pessoas me cobram muito, né? Muita gente tem referência no... O prazo final é de 5 de julho? Não, em agosto. Até dia 10 de agosto. Entre o dia 5 e 10 de agosto se registra as chapas. Então, nesse momento, meu nome está sendo colocado para o Senado. Um partido aliado nosso está pondo o nome do deputado Genilson, né, médico. O Genilson já está com o nome dele coligado há algum tempo, ao PT. É um bom parlamentar. E agora começam, exatamente essa semana, as conversas também do PT com o PSB. Nós já fizemos uma reunião da federação. Eu acho que, numa hora dessa, a gente tem que ir com calma, pensar bem em propostas, ouvir todo mundo, conversar muito, para ver se a gente junta e une pessoas que queiram promover a boa mudança. Não essa mudança que a gente viu e está vendo que foi para muito pior na política brasileira. Por isso que eu acho que assim, as pessoas que queriam meu nome ou que me cobravam ser candidato, eu digo, meu nome vai estar na urna, eu vou estar discutindo soluções, propostas para a gente vencer esse tempo de dificuldades, mas obviamente a gente ainda está fechando a chapa, seja para estadual... Então quer dizer que eu não vou dar esse furo hoje aqui, então? Não, meu nome está sendo colocado para o Senado, né? Sim. Nós estamos discutindo, agora essa semana o partido vai discutir com o deputado Genilson também, que está colocando o nome para o governo, mas o Genilson sempre deixou muito claro que se eu fosse para o governo, ele sairia para o Senado, ou pensaria em sair, e vice-versa, se eu saísse para o Senado também, ele colocaria o nome para o governo. Eu acho que agora a gente deve estar definindo isso nos próximos dias ou semanas,
E depois, sim, a gente vai seguir andando. Eu já estou andando no interior, amanhã mesmo eu vou para Plácio de Castro, vou para Crelândia, Senador Guilmar. Eu tenho procurado... Tem conversado bastante. Andado, conversado muito, porque, cara, eu estou muito triste com o que está ocorrendo no Acre, no Brasil. Ainda agora eu estava vendo o teu programa, você falando que as famílias ficaram mais pobres nos últimos 5 anos. Perfeito. E aí eu fico me perguntando, foi para isso que essas pessoas que ganharam tudo, ganharam a presidência da República, ganharam 3 mandatos no Senado, ganharam o governo, ganharam a prefeitura, foi para isso que ganharam? Para a gente estar vivendo essa piora na vida das pessoas? Pois é, então a análise que você faz então da atual situação política no Acre, já que nesses últimos meses você tem andado bastante percorrendo o interior do estado, quais são as principais demandas e problemas, né, que requerem aí atenção e olhar diferenciado do poder público? Olha, nós estamos aí, como já falamos, há 4 meses de uma eleição, e não é possível, não é porque está em eleição que tem que tratar, não, porque na eleição tem que tratar dos problemas e tem que tratar de soluções. Eu sempre vi a política como um espaço para a gente resolver as coisas. Sempre trabalhei com planejamento, com boa equipe. Aí eu fico me perguntando, qual é a explicação para o que ganhou a presidência da República, o presidente que ganhou? Aqui no Acre teve uma votação astronômica, junto com o governador atual, com prefeitos, com senadores, né? Eles não construíram uma casa. Esse pessoal não construiu uma escola. Já está no 4º ano. Não construíram uma unidade de saúde. As que fizeram foi puxadinho nos hospitais por conta da grave pandemia que nós vivíamos. Isso é uma vergonha. Ou seja, o que eu vejo é que quem ganhou parece que não se preparou, não tem plano, não tem projeto, nós não temos uma obra. Eu estou aqui na frente da Antônio da Rocha Viana, a rua que virou avenida, foi feita por mim. Quando eu estava na prefeitura, a gente começava a fazer, não fizeram uma avenida, uma rua, nem aqui e nem em um lugar do estado. Estão alargando um acesso do aeroporto lá em Cruzeiro do Sul há 3 anos. Quando eu estava no 3º ano, eu já estava entregando o Parque da Maternidade. Nós já tínhamos entregue o Hospital Infantil Novo, que foi inaugurado por mim, porque eu peguei o hospital interditado pelo Corpo de Bombeiro, sem nada funcionando, abandonado, construí um hospital infantil, arrumamos a maternidade, agora a gente vive esse drama das crianças morrendo. Pois é, um problema muito sério, né? Que está acontecendo, já morreram 9 pessoas, 9 crianças. E parece que o governo agora vai fazer um comitê para poder ver o que está faltando. Parece que não tem UTI o suficiente infantis, é isso? Olha, essa semana as notícias é de chorar, é muito triste ouvir o lamento de um pai, de uma mãe, como eu vi agora da senhora Joelma, né? Ela falando, meu filho morreu porque as autoridades não fizeram o que tinha que ter feito. Houve negligência então? Houve negligência, houve crime, é verdade, porque tem uma diretora, uma das diretoras do pronto-socorro, que gravou um áudio que saiu nos sites todos, que ela, acho que é Dora Vitorino, ela deixa muito claro que há 15 dias atrás teve uma reunião, falaram que estava tendo esse problema, porque fazem 2 meses que a gente está tendo esse problema de agravamento dessa crise respiratória grave em crianças. Desativaram os leitos que tinham aí durante os hospitais de campanha para a pandemia, desativaram e abandonaram o básico não tem para os médicos poderem atender, as enfermeiras, os enfermeiros atenderem as crianças com esse problema de respiração, e morreram 9 crianças nos últimos 2 meses. Isso é muito grave. Eu fico me perguntando, Ministério Público, não é possível, tantos promotores, tantos procuradores. Eu tenho muita confiança que o novo coordenador, dirigente do Ministério Público possa fazer algo, porque é uma pessoa muito séria e dar um alento a essas famílias. Eu não consigo entender. O governador lá para a Europa, viajando. Ontem eles se reuniram aí, né, para criar o comitê de emergencial para acompanhar o surto dos casos da síndrome respiratória aguda grave que aconteceu em crianças no estado, como você está falando, que resultou aí na morte de 9 crianças, né? É muito sério isso. E dezenas de crianças estão doentes também. A vida dessas crianças, lamentavelmente, por sofrimento das famílias, já foram perdidas. Outras podem ter o mesmo fim. Agora, gente, não ter o básico no pronto-socorro, não ter... Eu vi o desespero
volto a repetir, de uma diretora do pronto-socorro falando com a subsecretária, dizendo, olha, eu não sei mais o que fazer, os médicos desesperados, sem saber o que fazer com criança dentro do SAMU, para onde levar. Triste, então nós não estamos aqui por causa de eleição, não, nós estamos falando de uma coisa muito grave. Quem construiu o Hospital da Criança, volto a repetir, foi na minha época, fui eu. O Hospital do Câncer que eu fiz, construí quando fui governador, fica desativado. As pessoas têm que ir para fora do Acre de novo para fazer a aplicação. Aquele hospital de Cruzeiro do Sul, um grande hospital do Juruá, foi feito todo na época que eu fui governador. Então, dá para fazer um trabalho na área da saúde preventivo, prevendo esse surto dessa deficiência de respiração aguda, grave, em criança. Ela está sendo alertada pelos médicos já há meses. Então, eu acho muito grave. Eu fico perguntando, foi para isso que essas pessoas ganharam? Era para isso que queriam chegar ao poder? Porque é muito sério o que a gente está vendo lá, que desemprego, falta de esperança para a nossa juventude, falta de obras. É uma situação muito crítica. Não é que eu gosto de falar, não. Eu gosto muito quando o Acre estava sendo orgulho para nós, todo mundo fotografando os lugares, tendo pleno emprego. Tinha orgulho de ser acriano, né? Tendo orgulho do nosso estado. Resgatou agora aquele orgulho que não existia. É um sentimento, na política, né? É um sentimento muito legal. Eu falo que eu só vou seguir na política, a pessoa fala, Jorge Viana, como é que... Eu falei, só vou seguir na política enquanto eu tiver um sentimento, e não é um sentimento ruim, não, é um sentimento bom, da emoção. São dois sentimentos que você falou que você tem. Da emoção e da indignação. Isso. Agora mesmo eu estava fazendo meu depoimento indignado com essa situação grave das crianças morrendo por falta de assistência do governo do estado no pronto-socorro infantil. Agora, a emoção também, sabe, eu acho que ela que leva a gente. Você é um cara da música, você é um cara de um programa que também leva um ambiente de paz para as pessoas. Eu falei outro dia numa reunião com pastores, e eu vou repetir aqui. Hoje eu vou ter uma outra reunião com um grupo também de pastores. Eu falei, gente, eu não consigo entender, inclusive, o posicionamento de alguns religiosos nesses tempos. Estou falando aí do presidente sair distribuindo armas, e tem gente que defende distribuir armas. Eu falei, vamos aqui, pastores, vocês lutam muito, às vezes, para tirar um presidiário ou um ex-presidiário do crime. Aí vocês vão convencer esse cara a abrir mão de usar arma, né? Essa pessoa que já foi condenada, sim, que já tirou vidas, você vai lá tentar salvar essa alma. Aí ele aceita Jesus, vem para a tua igreja e começa a ser uma pessoa que consegue conviver em sociedade. Aí entra um governo que diz, não, vamos distribuir arma. Aí tu vai pegar essa pessoa, que o pastor, a duras penas, salvou ele e a família dele, livrou ele da arma e do crime, aí tu vai dizer, não, agora tu tem que ter arma também, de novo. É como você salvar um dependente químico de cocaína, salvar a família, fazer a pessoa ficar livre das drogas, e depois alguém chegar e dizer, não, pega um pouco de droga de novo. Gente, isso não é possível, isso não é civilizado. Eu não consigo entender, porque eu me inspiro na política. Eu falo o seguinte, para mim o meu maior líder político foi Jesus, sabe? Jesus não pregava ódio, nem violência, nem distribuía arma. Jesus pregava o amor, o abraço, a solidariedade, o cuidar de quem estava abandonado, cuidar do estrangeiro, do desconhecido. É isso que eu acho que nós temos que trazer de volta no Brasil. Precisa ser resgatado urgente, né? Tá cheio de gente pedindo comida na rua, cara. Outro dia eu dei uma entrevista aqui pro Thiago. A gente passa a ver uma pessoa, uma família em volta de uma caixa de lixo tentando tirar alguma coisa. Os governos não vão fazer nada. Vou te pedir licença só um pouquinho pra gente ir para o intervalo comercial. Vamos continuar nesse tema aí super interessante para falar sobre o mapa da fome, né? Que o Brasil voltou ao mapa da fome. 33 milhões de pessoas passando fome. De já então, continua ligado aqui, Jorge Viana, ao vivo em nossos estúdios na Gazeta FM. ZYC 200, 93,3 MHz. Rádio Gazeta FM. Rio Branco, Acre, Brasil. Em tempo real pela internet. Acesse www.radiogazetafm93.net. Programa Andrade Filho. Volta já. Continue ligado. Papo super legal com ex-senador, ex-prefeito, ex-governador Jorge Viana, nosso amigo Jorge Viana. É uma honra recebê-lo aqui mais uma vez em nossos estúdios. Já esteve aqui no jornal com o Tiago, né, e a Brenda, dando aquele recado para a população, preocupado com a situação do estado e do país também, né? Porque recentemente pesquisa mostra aí que é um sofrimento muito grande do acreano para fazer a feira do dia a dia, né?
E atualmente o Brasil vive a pior situação política e econômica. Desemprego, o país voltou para o mapa da fome. São mais de 33 milhões de brasileiros passando fome. Senador, e aí? A situação é quase inacreditável. Porque a pior coisa é você ter conquistado algo e depois perder aquilo, né? Então o Brasil tinha andar para trás, né? Andar para trás. O Brasil tinha saído do mapa da fome. As pessoas, todas as famílias tinham pelo menos um pouquinho para fazer 3 refeições por dia, né? Tomar um café da manhã, almoçar e jantar. E agora perdeu isso. As pessoas agora não conseguem nem cozinhar, fazer sua comida. Questão do gás. Com gás. A pessoa comprou uma moto, não consegue abastecer o tanque da moto por causa do preço da gasolina. O caminhoneiro não consegue abastecer o seu caminhão para ganhar seu dinheiro. E por que isso aconteceu? Nos últimos 5 anos a situação piorou, o Brasil entrou numa crise e eu acho que fui enganado. Eu não xingo e não culpo quem foi enganado. Porque tem muita gente que votou e foi enganado. Foi. Pensou uma coisa e deu outra. Agora está na hora da gente refletir. Esses dias eu botei na minha página. Está na dúvida? Porque estamos há 4 meses da eleição, ninguém pode pedir voto. Mas a gente pode só ter pré-candidaturas. Eu estou mesmo pré-candidato nesse momento ao Senado, mas eu digo o seguinte, olha para quem já fez. Não é possível que alguém que tem 30 anos de mandato, que nunca fez nada, e tu vai achar que ele vai fazer agora. Não vai fazer. Então essa turma que ganhou... O governo ele culpa aí a pandemia e a guerra na Ucrânia. Não, mas aí são coisas distintas. Os outros países não estão vivendo esse drama. O Brasil é o país que está com a 4ª mais alta inflação do mundo, é o país que menos está crescendo, tem uma taxa de desemprego, uma das maiores do mundo, porque também durante a pandemia ficaram negando a ciência, ficaram negando vacina, ficaram brigando, politizando. Eu fiquei muito triste quando eu vi o presidente da República, primeiro falando que era uma gripe, né, que não era pandemia, depois dizendo que não tinha que tomar vacina, um terror. Mas quando ele foi imitar um paciente, faltando ar, fazendo piada com aquilo, minha mãe morreu de Covid. Você passou por isso. As famílias que perderam, são quase 700 mil mortes, sofreram com... Aí o presidente da República fazendo piada com a morte das pessoas, eu digo, isso é coisa de gente má, não é coisa de doido, não, é coisa de gente má. E para mim o presidente é uma pessoa má. Eu conheço a história dele política, lamentavelmente o povo do Acre não conhece, lamentavelmente tem gente que ainda segue se enganando. Pessoa má não faz nada de bom na vida, não adianta, isso não tem. O ser humano, de novo, vamos nos inspirar em Jesus Cristo. Ele não veio aqui distribuir arma, nem pregar agressão, nem pancada, nem fazer desdém do doente. Ele veio para socorrer os enfermos, veio para amar as pessoas, para ser compreensivo, para socorrer as prostitutas, para cuidar das minorias. Eu me inspiro muito nisso, eu digo, a boa política tem que estar inspirada nisso. E eu acho, Andrade, que nós só vamos sair do mapa da fome novamente, as pessoas vão deixar de estar nas lixeiras catando lixo, nas esquinas pedindo comida, se o Brasil voltar a ter prosperidade, se a gente tiver emprego de novo, se as famílias forem socorridas por quem governa. Isso não é obra do acaso, não. Então, eu tenho fé em Deus, que haja essa superação, que essa página de sofrimento, de violência, de desesperança fique para trás breve, sabe? Porque eu fui governador, a gente viveu um período aqui de pleno emprego, cara. Aqui em Rio Branco, aqui no Acre, a gente tinha gente de Rondônia, do Mato Grosso, de Goiás, que vinha trabalhar aqui, porque estava todo mundo aqui trabalhando. Estou falando do período final do meu governo, foi assim, nós trouxemos gente de Goiânia, de Brasília, de ônibus, para vir terminar as obras que eu estava fazendo. Eu tenho esperança que esses tempos de prosperidade possam voltar. Quando você assumiu o governo do Estado, você se preocupou com a área técnica, né? Que muitos dos políticos não se preocupam, não botam pessoas indicadas em cargos que não estão preparados para isso. Isso é muito difícil para desenvolver um Estado, né? Sem dúvida. Eu volto a repetir, eu dou aula no mestrado de Administração e Gestão Pública, e uma das coisas que eu falo é isso. Isso vale para o futebol. Nenhum time ganha. Ninguém ganha campeonato se não tiver um bom time, não tiver um bom técnico. Então, planejamento, trabalhar com pessoas competentes, foi uma das marcas minhas. Claro, eu não botei parlamentar secretário, eu não botei indicado político de secretário, eu convidei os melhores para trabalhar comigo e nós trabalhávamos para os parlamentares. Politicamente foi muito arriscado também, né? Porque de repente você perde o apoio do... mas aí veja bem, eu sempre... O povo entendeu também a necessidade daquele momento, né? Eu falava, quem vinha ser secretário comigo não pode nem se candidatar. Nós viemos para trabalhar. Entendi. Aí tinha um plano, tinha pessoas bem preparadas e eu falava para os parlamentares,
sejam aqui da Assembleia Federal, senadores, e falavam, nós vamos trabalhar para vocês, mas vocês cuidam aí da política e nós vamos cuidar do governo. Isso virou uma bagunça hoje. Você vê que é uma demissão um atrás do outro. O meu secretário de Educação, 4 anos na prefeitura, foi o Binho. Foi 8 anos secretário no governo. Nós fizemos uma revolução na educação no Acre, que nós tínhamos um trabalho, um planejamento, uma equipe muito competente trabalhando. A mesma coisa na área de meio ambiente, a mesma coisa na fazenda, a mesma coisa no planejamento. Se isso não voltar para a política do Acre, ficar só o interesse na próxima eleição, você veja aí, o atual governador já brigou com o vice agora não quer nem ouvir falar, o Major Rocha, do governador, denuncia o governador de corrupção, a irmã do Rocha, que era a deputada federal mais votada, brigou com o governador também, o Sérgio Petecão, senador do governador, brigou também com o governador, aí a deputadas federais, todo mundo brigou, o PMDB já saiu. Então, isso é uma bagunça. E a população é que está piorando. Sim. Porque quem anda, como eu estou andando, conversando com as famílias, é sofrido, rapaz. As pessoas estarem indo para a rua pedir comida. Nas casas, as pessoas não poderem cozinhar, ter que voltar para o fogão fogareiro ou para o fogão a lenha. É triste. E isso é consequência do desastre político que o Brasil e o Acre se meteram. Pois é, Jorge, falando sobre o desenvolvimento do Estado, muitos adversários seus criticam até hoje a questão da florestania. Existem algumas críticas dos seus adversários dizendo que só atrapalha o desenvolvimento do Estado. E o que dizer então dos projetos Dom Porquito e Cooperacre que deram certo, estão dando certo em função da florestania? Pois eu fico assim, pessoas que falam ou por irresponsabilidade, por desconhecimento, que eu não quero xingar ninguém, mas, gente, o período de florestania foi meu período de governo. O Acre saiu de um PIB de 1 bilhão para quase 7 bilhões. Nós botamos energia elétrica nas propriedades rurais de todo mundo, nas fazendas de todo mundo. Nós fizemos a BR-317, ligando Brasileia até Assis Brasil, construímos a Estrada do Pacífico, abrimos a BR, depois do Orley, que fez uma parte. Foi o nosso governo que mais avançou na BR-364, trabalhamos nela e nunca mais ela fechou, pavimentamos quase ela toda, fizemos a Transacriana aqui, 60 quilômetros de asfalto, não tinha 1 metro de asfalto, fizemos as grandes avenidas em todas as cidades, foi o período de mais desenvolvimento do Acre. Essas pessoas que falam isso tentam enganar o jovem, porque a pessoa que tem 30 anos, eu lamento, assim, ela não conheceu o Acre quando eu assumi, porque a pessoa que tem 30 anos, eu saí do governo faz 16 anos, a pessoa que tem 30 anos, quando eu fui governador, ela estava com 7, 8 anos. Ela não lembra como é que era o nosso estado, mas a mãe dela lembra, o pai dela lembra. E eu até faço um apelo, tenta conversar com alguém que conheceu o Acre antes do nosso governo e depois. Aí você vai ver que no período da florestania foi o período de maior prosperidade do Acre. Os fazendeiros, algumas lideranças foram para Paris comigo para receber de um órgão internacional, que é quem certifica, o Acre como zona livre da aftosa, com vacinação. Foi tudo conquistado. Nós fizemos o IDAF naquela época, fizemos talvez a maior transformação da saúde e da educação da história do Acre. Nós trouxemos o curso de medicina para cá, com a ajuda do senador Tião Viana, foi na minha época, para a UFAC. Esse curso que está aí, fomos nós que trouxemos. Implantamos o curso de engenharia florestal. Então, assim, a UFAC foi o período que ela mais cresceu, levamos a universidade para os 22 municípios quando eu era governador. Então, eu acho até bom quando eles ficam atiçando o meu período de governo, porque não dá nem para comparar. Como dizia seu Lupécio, falecido já, a diferença é grande. Mas a Dom Porquito é um sucesso e a Cooperacre também, né? A Cooperacre começou, ela assumiu as fábricas de castanha em 2006, quando eu era governador. É uma cooperativa de seringueiros. Hoje é uma das maiores empresas do Acre, movimenta 100 milhões só em polpa de frutas e castanha, beneficiando castanha. Por que a crítica, hein, Jorge? A crítica é por desconhecimento ou por maldade mesmo. Sim. Entendeu? A Acre Aves, o frango que essas pessoas criticam come, vem de um projeto do tempo da florestania, que nós implantamos lá em Brasileia. No governo do Binho e do Tião, mas principalmente do Tião, foi implantada a Dom Porquito, um sucesso. Então, assim, gente, governos têm problema. Agora, o que eu fico me perguntando, qual é a obra, a ação dessas pessoas que nos criticam, já que eles ganharam tudo, estão no governo já no 4º ano? Zero, nem um parque feito. Todos os parques da cidade onde a gente anda, e até hoje eu vou dar uma olhada, estou fazendo uma denúncia agora aqui, eu queria tomar liberdade. Estão mudando as cores aí também? Agora está pintando de partidário? Olha, é uma loucura isso. Os caras estão lambuzando a cidade toda, não fazem nada, vai lá no parque,
faz uma lambança na cidade agora toda, e hoje me falaram, eu vou olhar, que diz que estão querendo tirar aquela ciclovia da Via Chico Mendes. Aí é um pouco demais. O mundo inteiro tira carro e põe lugar para a pessoa andar a pé e andar de bicicleta. O mundo inteiro faz isso. Nós estamos na era do atraso aqui. Eu não sei de onde saiu essas ideias desses governantes atuais. Porque se for tirar, eu vou ter que acionar o Ministério Público e denunciar. Porque o certo é você, o mundo inteiro, principalmente depois da pandemia, está fazendo ciclovias. Eu fiz ciclovias, mais de 60 quilômetros quando eu fui governador, cara. Hoje a quantidade de gente que pratica, inclusive como esporte, que corre nas pistas que nós fizemos para atletismo, isso é saúde. Aí querer, na entrada da cidade, em vez de cuidar da Via Chico Mendes, querer destruir a Via Chico Mendes com ideia de jirico, porque isso é ideia de jirico, querer tirar a ciclovia para botar carro. O mundo inteiro tira carro e põe ciclovia. É qualidade de vida, né? Você não sair de casa para você caminhar, você caminhando já está se beneficiando com tudo isso, né? É por isso que uma das coisas que me leva a tentar voltar para a política, porque se eu tiver, não é para brigar não, é para dizer, ó, não faz isso não, rapaz, o mundo está indo para o outro lado, o civilizado é para o outro lado, para poder colocar, porque vai que o Lula vira presidente, eu vou ter um papel a cumprir, um papel muito importante a cumprir pela amizade, por acreditar que ele vai tirar o Brasil do desemprego, vai tirar o Brasil da fome, vai voltar o Brasil a ter pleno emprego e também sair do mapa da fome, mas eu vou poder ajudar o Acre, num eventual governo do Lula, até chegando para esses prefeitos dizendo, olha amigo, eu estou ajudando, mas vai ter que fazer coisa certa, vai parar de lambuzar aí a cidade, você vai trabalhar, em vez de trocar cor da... Tá lá uma parada de ônibus, passei hoje numa parada de ônibus bem arrumadinha, uma coberta de amarelo, que eu não sei nem de que partido que é, aí o cara agora vai botar azul, porque é o partido dele, tá louco, com dinheiro público, alô, Ministério Público. Ô Jorge, eu queria que você falasse um pouquinho dessa PEC aí da redução do ICMS, né? Que vai ser votado, inclusive, hoje no Congresso. O que você acha disso? Olha, eles diminuir a gasolina. Como é que você entende esse projeto? Eu acho isso uma gambiarra errada, sabe? Porque... Não se sustenta? Não fui eu que botei aumento. O aumento de combustível aqui de 17 para 25, da gasolina, do óleo diesel, do etanol, foi na época que o Orley era governador, em 1997. Tem o número dos decretos. Mas eu não estou aqui acusando nada, não. Hoje os governos arrecadam muito com ICMS de combustível. Mas o ICMS é em cima de um produto. É 25% em cima de um produto. Esse produto é o petróleo. O Brasil agora é autossuficiente em petróleo. Quando o Lula assumiu, o Brasil produzia 1 milhão de barris de petróleo por dia. Aí ele passou para mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia. O custo de tirar um barril de petróleo desse era $70. Agora é menos de $5 para tirar do pré-sal e botar no navio que faz a exploração, na plataforma que faz a exploração. Então nós temos um petróleo barato, porque a tecnologia está... Então, pode botar até ICMS caro em cima de um produto barato, que daria certo. O problema é que falava que a Petrobras estava sendo roubada, ela está sendo assaltada agora, do governo Temer para esse governo Bolsonaro. Assaltaram, venderam, entregaram parte do nosso petróleo e sobrou para quem? Para o nosso povo, que agora não consegue comprar gás, não consegue abastecer a moto com a gasolina, nem com óleo diesel. Até de moto está difícil de andar aqui. Então, cara... Se entrar um governo decente, vai calibrar o preço e talvez nem precise mexer no ICMS. Porque o ICMS que estão querendo mexer é mais por conta do calendário eleitoral do que para resolver o problema, porque volta depois, se a gasolina seguir aumentando o preço, não tem ICMS barato que vai baixar o custo. Para mim, o mais importante nesse momento é ter, o brasileiro não ganha em dólar e a gasolina e o óleo diesel e o gás de cozinha não pode ser vendido em dólar para o brasileiro. Senão, não tem jeito. Pois é, falando em Lula, ele está na liderança. Recente pesquisa agora mostra ele com 44% das intenções de voto, o Bolsonaro aparece com 32% e o Ciro com 9%. O senhor tem conversado bastante com o ex-presidente, né? Como é que você está vendo o comportamento da população brasileira em relação à candidatura de Lula, um eventual voltar ao comando do Planalto? Olha, eu te digo, se o Bolsonaro tivesse fazendo um governo razoável, ele estaria na frente das pesquisas. Porque o povo brasileiro é generoso. Sempre quem disputa a reeleição tem mais chance de ganhar do que quem não disputa. Eu fui reeleito. Eu fui reeleito com o maior percentual de votos no Brasil quando eu fui governador. Porque o povo viu que eu estava trabalhando e que eu merecia seguir adiante. O Bolsonaro está lá atrás, o Lula está lá na frente, porque o pessoal está lembrando do período que o Lula foi presidente, que era um período que as pessoas trabalhavam, ganhavam seu dinheiro, os mais pobres tinham acolhimento, a juventude tinha emprego.
é uma pena. Quando eu vejo um jovem simpático a essas ideias do Bolsonaro, eu fico triste, porque foi o Lula que fez universidades, fez o IFAC, ampliou os campos universitários, criou mecanismo de filho de pobre fazer uma faculdade. Gente, isso foi uma coisa extraordinária, mudou a história das famílias. No período do Lula, uma pessoa aqui do Acre, classe média, podia viajar 2 vezes para o Nordeste para ir para uma praia levando a família. Eu pergunto agora, tu está viajando de novo? Só está viajando quem tem mais condição, porque muita gente não consegue mais viajar, não consegue mais reunir a família, não consegue mais fazer um churrasco no fim de semana, por conta da tragédia que a gente está vivendo. Então eu tenho conversado com o presidente Lula, se ganhar, ele foi injustiçado pelo aquele juiz Sérgio Moro, que de juiz não tinha nada. Pois né? Se fala muito sobre corrupção no governo do PT, né? Que vamos lavar o PT, tirar o PT, inclusive respingou aqui, você vinha fazendo um trabalho e respingou no Brasil inteiro, houve uma mudança, como você falou, pegaram todos os cargos aí, agora não disse para que veio, né? Pois é, como é que você pode dizer para o jovem que não conheceu o trabalho do Lula, essa questão da corrupção, por que foi enquadrado dessa forma? Pois é, veja só, o Lula foi a vida... Houve uma corrupção, sim, dentro do governo. Olha bem, vou falar até da Petrobras. A Petrobras valia 15 bilhões de dólares quando o Lula assumiu e produzia menos de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Quando ela passou a produzir 3 milhões de barris de petróleo por dia, ela começou a valer, pelo preço do petróleo também, 350 bilhões de dólares. Esses partidos aí que eram aliados do PT e que agora são aliados do Bolsonaro, é o mesmo. Ciro Nogueira, presidente do PP, que aqui briga todo mundo com todo mundo, esse partido tinha a maior parte do governo da Dilma. Tinha cargo lá dentro da Petrobras. O PTB tinha cargo lá dentro da Petrobras. O partido do Collor tinha cargo lá dentro da Petrobras. E foi lá nessas diretorias que foi pego corrupção. Gente, esse pessoal agora está no poder. Então, o Bolsonaro está refém deles. Então, não estou só acusando, não. Teve gente do PT que cometeu graves erros, tem que ser punido, não importa quem é o partido. Mas vamos aqui no Acre. Qual foi o secretário meu, do Tião ou do Binho, que a gente vê falar? O Itaã era o secretário de comunicação. Sim. O Aníbal era o secretário de comunicação, administraram milhões de reais, pessoas honestas, decentes. Meu secretário de Fazenda, Mâncio Pereira, dá uma olhada. Tinel, veja como é que a gente trabalhava. Agora, essa turma da oposição agrediu muita gente. E onde é que veio a Ptolomeu? 800 milhões, não é a Polícia Federal. Quem está falando é o Superior Tribunal de Justiça. Agora foi referendado por 11 ministros. Eu não estou acusando ninguém, porque eu acho que ninguém pode ser acusado ou condenado sem prova. Deixa a Justiça. Mas é muito grave, que envolve o próprio governador. Quem está dizendo que ele é suspeito de ser coordenador, o governador Gladys, de uma organização criminosa, é o STJ, é a própria Polícia Federal. Eu digo, espera ter uma sentença, porque com o Lula fizeram uma maldade, uma perseguição daquele juiz Sérgio Moro, que depois descobriram que o juiz era ladrão. No futebol a gente diz, quando o juiz está roubando um pênalti lá, fazendo uma falta onde não teve, a gente acusa de juiz ladrão. Na justiça é muito pior, gente, porque não se fala de futebol. O Lula foi investigado, os filhos, tudo, diziam que tinha fazenda, que tinha coisa, nada. Investigaram como nunca foi investigado ninguém. E graças a Deus foi provado lá que era uma armação de um juiz com membros do Ministério Público que fizeram a maldade com ele. Eu quero te convidar novamente para a gente conversar, porque você vê que o assunto ele não se encerra, eu não consigo parar. É muita coisa para se conversar, 1 hora não foi o suficiente. Né? Não, mas obrigado. Infelizmente está chegando o nosso tempo, chegou ao final. Quero te agradecer mais uma vez pela presença e te convidar para um futuro bate-papo novamente. Qual o recado você deixa aí para a nossa população que está em dúvida na hora de escolher o seu candidato, e principalmente os jovens, 16 anos, primeiro voto? Conta pra gente aí. Cara, bem sucinto, que eu aposto muito na juventude e digo para eles, se eu voltar para a política, uma das coisas que eu vou lutar, independente se é senador, de onde eu esteja, é para que o Acre tenha a melhor internet, a internet de maior qualidade da Amazônia. Quando a gente estava no governo, nós tínhamos o Floresta Digital, internet na praça. Acabaram com isso. Porque o Acre hoje está muito mal de internet. Nós estamos na véspera de entrar o 5G, que é a internet das coisas, e o Acre vai ficar para trás por conta dos governantes que tem, das lideranças que tem, que não estão nem aí para a juventude. Porque um jovem com internet de qualidade em casa, ele pode trabalhar para os Estados Unidos, para a Europa, para qualquer lugar. Eu falava isso numa palestra que dei para jovens essa semana. Mas eu queria aqui para todo mundo deixar uma esperança, sabe? Quem está em dúvida, como é que faz para escolher seu candidato? Acho que quem está em dúvida, o passado do outro que trabalhou, né? Primeiro, não trate a política como uma coisa qualquer, que tu vai só tomar uma decisão qualquer. Cara, se tu errar na tua escolha, vai pagar 4 anos caro por isso. Nós estamos pagando caro por isso. Agora, eu acho que a coisa cidadã mesmo,
É você olhar quem trabalhou. Falo isso do Jorge, tal, é fake news? Então tá. Trabalhou, fez o certo. E quem fez o certo merece, eu acho que ocupar uma função para trabalhar por nós, porque a política é uma coisa tão nobre, é uma coisa tão bacana. O cara, através da ação política, ele pode melhorar a saúde, combater a violência, trabalhar, mudar pela educação, gerar emprego. Mas do jeito que as coisas estão hoje, com a turma que ganhou, eu acho que precisa de uma lição na eleição. Tomara que venha para eles a lição. Na última, cometeram muita injustiça com o voto. Eu tomara que justiça seja feita agora com o voto e que dê certo, que o Acre volte a dar certo, que o Brasil volte a dar certo. Eu tenho essa esperança, André. Muito obrigado, amigo. Então tá aí, conversei com Jorge Viana. Muito obrigado, volte sempre, a casa é sua, as portas estarão sempre abertas. Vem aí, Dejane Santos, com seu Planeta FM. Já estou quase atropelando a Dejane, que já está ali fora aguardando para entrar no ar. E a gente deixa uma última música para você acompanhar nossa programação. Amanhã, a partir das 9 horas, estarei de volta. Pessoal, amanhã tem mais programa Andrade Filho. Grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Andrade Filho, volta já. Expo Acre 2022, dia 2 de agosto, na Arena de Shows Hamilton Brito. 2 shows nacionais. As patroas do sertanejo, Maiara e Maraísa. E a dupla revelação do Brasil, Neto e Henrique. Garanta já seus ingressos na Casa da Sogra ou no estande oficial do evento no Via Verde Shopping. Informações 992020228. Expo Acre 2022. Apoio Itaipava 100% malte. Sem fronteiras. Cartão